O príncipe da Pérsia é mencionado apenas no capítulo 10 de Daniel, uma seção altamente apocalíptica e, portanto, pelo menos parcialmente simbólica do livro de Daniel. O príncipe da Pérsia é muito provavelmente uma referência a um ser espiritual maligno que governava sobre a Pérsia nos tempos antigos. O profeta Daniel obteve uma visão perturbadora sobre uma grande guerra. Ele entrou em um período de 3 semanas de luto, jejum e oração. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel. Em Daniel, capítulo 10, versos 1 a 9, diz: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma revelação foi dada a Daniel, que se chamava Beltesazar. Sua mensagem era verdadeira e dizia respeito a uma grande guerra. A compreensão da mensagem veio a ele em uma visão. Naquela época, eu, Daniel, estava de luto por 3 semanas. Não comi nenhum alimento delicioso. Nenhuma carne ou vinho tocaram meus lábios. E não usei loções até que as 3 semanas se completaram. No 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava de pé na margem do grande rio, o Tigre, olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro fino de mufas em volta da cintura. Seu corpo era como topázio, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, seus braços e pernas como o brilho de bronze polido e sua voz como o som de uma multidão. Eu, Daniel, fui o único que viu a visão. Os que estavam comigo não a viram, mas um grande terror os dominou, e eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, contemplando essa grande visão. Eu não tinha força alguma. Meu rosto ficou mortalmente pálido, e eu estava indefeso. Então, ouvi-o falar, e enquanto ouvia, caí em um sono profundo, com o rosto no chão. Daniel estava novamente pronto para receber uma visão e profecia de um anjo. Desta vez, a profecia incluiria o rei Ciro da Pérsia, bem como o estabelecimento do reino de Deus na terra. Daniel previu algo incrível, porque chorou e jejuou por 3 semanas antes que acontecesse. O anjo que apareceu a ele era extremamente belo. Embora os jovens com Daniel não tenham visto a visão, ficaram aterrorizados. Enquanto isso, Daniel havia sido despertado pelo santo terror e caíra no sono. Uma mão tocou-me e fez-me tremer sobre minhas mãos e joelhos. Ele disse: Daniel, você é muito estimado. Considere cuidadosamente as palavras que vou lhe falar e fique de pé, pois agora fui enviado a você. E quando ele disse isso para mim, fiquei de pé, tremendo. Então ele continuou: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você colocou sua mente para ganhar entendimento e se humilhar diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, porque fui detido lá com o rei da Pérsia. Agora eu vim para explicar a você o que acontecerá com seu povo no futuro, pois a visão diz respeito a um tempo ainda por vir. Daniel, capítulo 10, versos 10 a 14. Aqui somos dados discernimento sobre a guerra no reino espiritual. Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas, e o anjo foi enviado desde o primeiro dia em resposta. No entanto, o anjo foi atrasado por uma figura chamada Príncipe do Reino da Pérsia, que se opôs a ele por 21 dias. Durante todo o período em que Daniel estava jejuando e orando, aparentemente havia um demônio de alto escalão designado à nação da Pérsia para representar o reino do diabo e lutar contra Deus. O reino de Satanás é composto por 4 divisões malignas. A primeira são os anjos caídos ou principados, que servem como governantes de mais alta patente de Satanás. A segunda divisão são os poderes, que receberam autoridade para executar a vontade dos governantes-chefes. Satanás tem apenas uma razão para dividir suas legiões em patentes, e essa razão é a guerra espiritual. Sua paixão ainda é alimentada pelo orgulho, que nutre sua necessidade insaciável de autoridade total. O principal objetivo de Satanás é fazer com que o mundo inteiro se curve diante dele e o adore como Deus. Há, no entanto, um reino melhor que o de Satanás, liderado por Jesus Cristo, que governará o globo por 1000 anos em paz perfeita. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal gordo juntos, e um menino pequeno os conduzirá. Isaías, capítulo 11, verso 6. Os demônios são os soldados rasos de seu exército maligno e são controlados e dirigidos por governantes, poderes e principados de maior patente. Os termos diabo, diabos e demônios são frequentemente intercambiáveis. Há apenas um príncipe dos diabos, Satanás, mas há muitos demônios. A palavra demônio é derivada da palavra grega démon, que significa espírito maligno. Satanás, o diabo, tem um corpo angelical e não pode fisicamente entrar em ninguém, mas pode estar em união com o homem para propósitos malignos. Então entrou Satanás em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Lucas capítulo 22, verso 3. Os demônios, por outro lado, são espíritos malignos que operam no mundo, possuindo os corpos de humanos ou animais. E Jesus perguntou-lhe, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele.
Lucas, capítulo 8, verso 30. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada correu violentamente por um despenhadeiro íngreme para o lago e se afogou. Lucas, capítulo 8, verso 33. As Escrituras repetidamente dizem que Satanás exerce um nível de controle e governo neste mundo caído. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. O Deus desta era cegou a mente dos descrentes para que não possam ver a luz do Evangelho que exibe a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Como resultado, o mensageiro que veio a Daniel estava envolvido em guerra angelical. De fato, o príncipe demoníaco da Pérsia exercia um poder tão incrível que Miguel, um dos principais príncipes, foi enviado para ajudá-lo. Em Judas capítulo 9, aprendemos que Miguel é um arcanjo. O anjo foi capaz de alcançar Daniel devido à sua força. Um anjo esclarece como os dias finais dos judeus se desenrolarão na visão final de Daniel. Miguel, o grande príncipe que guarda os filhos do seu povo, aparecerá nesse momento. O anjo também se refere a Miguel como o príncipe de Daniel. A Bíblia não diz o que significa guardar, mas está muito claro que Miguel tem responsabilidades especiais por Israel. Em seu papel como lutador, Miguel tem uma responsabilidade particular com Israel. Em Daniel capítulo 10, verso 21 e Daniel capítulo 12, verso 1, ele é dito ser o príncipe dessa nação. Ao lermos a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Para ilustrar o anjo que o príncipe da Pérsia enfrentou, discutiremos a batalha do anjo Miguel pelo corpo de Moisés. Mas mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou condená-lo por calúnia, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas capítulo 9. O 9º verso do pequeno livro de Judas refere-se especificamente a Miguel como um arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer sobre o corpo de Moisés. Miguel triunfou graças à assistência do Senhor. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Judas capítulo 1, verso 9, demonstra sua dependência do poder do Senhor. Os anjos justos são classificados e se submetem à autoridade. Considerando a força do arcanjo Miguel, sua submissão a Deus é ainda mais bela. O termo arcanjo significa anjo de mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia são retratados como mensageiros, mas Miguel é descrito como contendendo, lutando ou se opondo a espíritos malignos e principados em todos os 3 livros. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Enquanto ele estava dizendo isso para mim, inclinei-me com o rosto em direção ao chão e fiquei sem palavras. Então um que parecia um homem tocou meus lábios, e eu abri minha boca e comecei a falar. Eu disse ao que estava diante de mim: "Estou superado pela angústia por causa da visão, meu senhor, e me sinto muito fraco. Como posso eu, seu servo, falar com você, meu senhor? Minha força se foi e mal posso respirar." Novamente, um que parecia um homem me tocou e me deu força. "Não tenha medo, você é muito estimado", ele disse. "Paz, seja forte agora, seja forte." Quando ele me falou, fui fortalecido e disse: "Fale, meu senhor, visto que me deu força." Então ele disse: "Você sabe por que vim a você? Logo retornarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, e quando eu for, o príncipe da Grécia virá. Mas primeiro, vou lhe contar o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, seu príncipe." Daniel capítulo 10, versos 15 a 21. Apesar de sua angústia e fraqueza, o anjo fortaleceu Daniel para receber a revelação que segue nos capítulos 11 e 12. Mas havia mais conflito angelical por vir. O anjo teve que retornar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia. Então ele informou Daniel que o príncipe da Grécia estaria chegando. Isso implica que os demônios de Satanás estão constantemente em desacordo com o reino e os servos de Deus. Você deve estar preparado para lutar no reino espiritual, onde não pode ver a batalha. Finalmente, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que possam tomar sua posição contra as artimanhas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo sombrio e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Portanto, vistam-se com toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia do mal, vocês possam resistir e, depois de terem feito tudo, permanecer firmes. Portanto, mantenham-se firmes, com o cinto da verdade afivelado em volta da cintura, com a couraça da justiça no lugar e com os pés calçados com a prontidão que vem do Evangelho da paz. Além de tudo isso, levantem o escudo da fé, com o qual vocês podem extinguir todas as flechas inflamadas do maligno.
Tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Com isso em mente, estejam alertas e continuem a orar por todo o povo do Senhor. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 18. Suas batalhas são travadas em coisas que acontecem no reino espiritual, das quais talvez não saibamos nada, mas nos ensinam que nossa conduta afeta o que acontece lá. É por isso que nunca devemos parar de orar e nos submeter ao Senhor em obediência. O que acontece em nossas vidas de fé tem implicações muito maiores do que podemos ver. Portanto, devemos permanecer firmes e confiar no Senhor, mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. O mensageiro angelical, então, informa a Daniel que ele enfrentará ainda mais guerra espiritual quando retornar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Depois disso, enfrentará outro adversário espiritual, o príncipe da Grécia. Daniel capítulo 10, verso 20. Sabemos pela história e pelo próprio Daniel que a Grécia seria a próxima potência mundial após a Pérsia e que a Grécia governaria Israel por um tempo. 3 entidades espirituais são mencionadas nesta passagem em relação a 3 nações terrenas: o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia e o príncipe de Israel, Miguel. Como o Novo Testamento nos lembra, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo sombrio e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. A batalha é real. Não se sabe se o destino deste príncipe espiritual da Pérsia estava ligado ao do Império Persa físico. Satanás imita Deus por meios falsificados e a invasão demoníaca não é exceção. Aqueles que se submetem ao Senhor têm uma personalidade divina habitando neles na forma do Espírito Santo. Jesus respondeu: qualquer um que me ama obedecerá ao meu ensino. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nossa morada nele. João capítulo 14, verso 23. Aqueles que são governados em alguma área de sua vida por demônios são influenciados pelo espírito maligno de Satanás. E o homem no qual estava o espírito maligno saltou sobre eles, dominou-os e prevaleceu contra eles, de modo que fugiram daquela casa nus e feridos. Atos capítulo 19, verso 16. Jesus Cristo veio à terra para libertar os oprimidos do poder dos demônios. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou fazendo o bem e curando todos os que estavam sob o poder do diabo, porque Deus estava com ele. Atos capítulo 10, verso 38. Quando os crentes são libertados, são transformados pelo poder do Espírito de Deus, uma transformação sobrenatural que Satanás não pode imitar. Quais características têm os demônios? Os demônios, como seu líder, têm personalidades e objetivos que definem sua missão. A Bíblia, no entanto, nos informa certas coisas sobre o reino do maligno.